Nessa ocasião, Jesus estava perante o tribunal de Anás. Anás, que era sumo sacerdote, nessa ocasião já estava aposentado, jubilado, falando em nossa linguagem atual. Mas como ele era um homem de experiência, os fariseus, supondo que Caifás não tivesse pulso firme o suficiente para condenar a Jesus Cristo, eles conduziram o Senhor Jesus ao tribunal de Anás primeiramente. E no meio do interrogatório, o Senhor Jesus, mostrando as suas qualidades divinas, revela que ele sabia justamente o que Anás fazia enquanto ele estava ensinando. E Jesus fez menção, quando Anás pergunta a Jesus Cristo sobre os seus ensinamentos, o Senhor Jesus disse que perguntasse àqueles que Anás havia enviado como espias. Não foram poucas as ocasiões nas quais isso aconteceu. Houve, por exemplo, uma oportunidade onde havia um grupo de soldados que foram espiar Jesus, e eles voltaram perante o Sinédrio dizendo que eles nunca haviam escutado alguém dizer ou falar como aquele homem, Jesus Cristo no caso. E quando Anás faz menção a essa cena, e Anás fica sem nenhum tipo de reação, surpreso, pensando que Jesus não tivesse ideia do que acontecia. Nesse momento, o soldado que estava presente dá uma bofetada no rosto, na cara de Jesus, e eu fico imaginando que não exista nada mais desonroso para um homem do que levar um tapa na cara. E o Senhor Jesus, naquele momento, ao invés de reagir, ele simplesmente dá uma resposta bastante objetiva, mas cheia de significado. Se eu falei mal, ou se eu falei a mentira, se eu faltei com a verdade, se eu falei meias verdades, eu estou dando testemunho do mal, ou testemunho da mentira. Mas se eu falei bem, se eu falei a verdade, se eu fui transparente, se eu fui honesto naquilo que eu disse, por que você está me ferindo? Foi a pergunta do Senhor Jesus. O problema é que, como eu disse, na época de Jesus, dizer a verdade era algo revolucionário. Eles já não toleravam mais a verdade. Os judeus foram profundamente influenciados pela filosofia grega. Durante cerca de 400 anos de história, é o período considerado como a época intertestamentária, é o final do Antigo Testamento até o início do Novo Testamento. Nessa época, os judeus foram profundamente helenizados, tão helenizados que eles esperavam um falso Messias. Eles esperavam um Jesus que fosse se assentar em um cavalo e marchar à frente dos exércitos de Judá, liderando uma guerra política e civil contra o Império Romano. Mas não era esse o tipo de Messias que a Bíblia anunciava. Foram 4.000 anos que os judeus esperaram a vinda do Messias. E quando o Messias veio, eles não estavam preparados para a verdade absoluta de um Deus, que nasceria em uma cidade de marginalizados, de Nazaré. Um dos próprios discípulos de Jesus, Natanael, chegou a perguntar para Filipe: acaso algo de bom pode vir de Nazaré? Eles não estavam preparados para aquilo. Não estavam preparados para que o Deus deles, o Salvador deles, nascesse de uma família tão pobre, tão simples, que quando foi apresentar Jesus no templo, eles não tinham sequer dinheiro para comprar um cordeiro para oferecer em sacrifício. E eles ofereceram uma simples rola perante o altar do Senhor. Eles não estavam preparados para isso. Não estavam preparados para que o Salvador fosse um homem que caminhasse entre eles com os seus pés empolvorados, que caminhasse como as pessoas comuns, que não tivesse nem mesmo, como ele disse, onde reclinar a sua própria cabeça. E finalmente, cumprindo ainda as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria,
mas nós pregamos a Cristo e a este crucificado, loucura para os judeus e escândalo para os gregos, eles não estavam preparados para suportar a verdade de que o Salvador deles seria pendurado num madeiro onde só morriam os piores crápulas daquela época. Dizer a verdade, na época do Senhor Jesus, era um ato revolucionário. E as pessoas não estavam preparadas para aquilo. A verdade, na época de Jesus, era algo escandaloso. Era algo que provocava divisão, que provocava escândalo. Mas se nós trouxéssemos agora essa experiência para a nossa época, e eu, quando preparava essa mensagem, me questionei com a seguinte pergunta: e se Jesus viesse hoje, o que seria ou o que aconteceria com ele? E eu me deparei com essa matéria. Foi uma conclusão de um homem chamado Timothy Ash, um erudito e especialista em estudos europeus e professor da Universidade de Oxford. Ele disse assim: se viesse hoje, Jesus Cristo seria considerado extremista. A matéria diz, afirma erudito. Possivelmente esse homem não seja nem cristão. E na conclusão que ele chegou, se Jesus viesse hoje, seguindo aquilo que ele seguiu, ensinando o que ele ensinou e vivendo o que ele viveu, certamente ele seria considerado uma pessoa extremista. Ele chegou a essa conclusão estudando as leis que existem no nosso mundo, conhecidas como leis sobre os fundamentalistas religiosos. E na conclusão dele, Jesus seria um extremista, talvez não a ponto de matar pessoas, mas alguém perigoso. Alguém digno de ser marginalizado, de ser deixado de lado, de ser olhado com muita desconfiança pela sociedade. Um fanático. Esse seria Jesus Cristo. Agora, essa conclusão não é exclusiva desse homem. Augusto Cury escreveu uma série de 5 livros chamada Análise da Inteligência de Cristo. E no primeiro livro dessa série, cujo título é O Mestre dos Mestres, ele também diz que se Cristo viesse hoje, ele escandalizaria e perturbaria os fundamentos da psiquiatria, da psicologia, da política e da medicina. E ele cita alguns casos aqui fictícios. Ele, por exemplo, nos leva a imaginar Jesus em um congresso de médicos. Os médicos tentando discursar e resolver dilemas que são comuns hoje na nossa época, no nosso contexto. Câncer, diabetes, doenças cardiovasculares. E então, em um dado momento, o Senhor Jesus tem a palavra nesse congresso. E ele se coloca diante dos congressistas e diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não tem a vida. O que vocês acham que aconteceria? Provavelmente aconteceria com Jesus. Imagine esse mesmo Jesus, diz Augusto Cury também, em um congresso de psicólogos, e os psicólogos tratando sobre depressão, sobre ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia, bipolaridade. E a única solução que eles encontraram para todo esse tipo de enfermidade emocional foram medicamentos. E então o Senhor Jesus, mais uma vez, discursando perante aquelas pessoas, cita palavras que você conhece muito bem. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É a ansiosa solicitude da vida. Um sermão muito conhecido do Senhor Jesus. Agora, imagine Jesus perante um congresso de psicólogos e médicos, apresentando palavras tão singelas como essas, mas ao mesmo tempo tão verdadeiras. Crucificado, eu não acredito, mas talvez amarrado em uma camisa de força, internado em um hospital psiquiátrico como alguém em quadro de loucura e insanidade mental, provavelmente. O fato é que a verdade bíblica, a verdade absoluta da palavra do Senhor hoje,
talvez mais do que nunca, ela é extremamente escandalosa para a nossa sociedade. E eu quero provar isso para você através do nosso estudo de hoje. E é por isso que o título do tema é Identidade em Risco. Porque se nós quisermos preservar a nossa identidade de cristãos nessa época que vivemos, podem se preparar, porque os desafios serão tremendamente enormes, talvez tão grandes como você nunca tenha imaginado. Enfim, pessoas extremistas hoje, como eu mencionei, são tratadas como fundamentalistas. É só um nome um pouco mais bonito para caracterizar essas pessoas. Uma das escritoras mais influentes nessa área do fundamentalismo é uma católica liberal chamada Karen Armstrong. Ela escreveu esse livro que você vê ali, ao lado direito, chamado Em Nome de Deus, o fundamentalismo no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. E na página 9 desse livro, já no começo, ela vai dar uma definição daqueles que na sua visão são os fundamentalistas. E ela diz assim: são os que não hesitam em fuzilar devotos no interior de uma mesquita, matar médicos e enfermeiros que trabalham em uma clínica de aborto, assassinar os seus presidentes e até derrubar um governo forte. Se nós levamos em consideração essa definição que está aí, a que grupo religioso, naturalmente, nós atribuímos essa definição de fundamentalistas? Que grupo religioso está inserido nessas características que ela passou ali? Qual grupo? Os muçulmanos da linha mais radical, ok? Porque eles têm uma linha que não é radical, como, por exemplo, o Estado Islâmico e outras seitas aí do islamismo oriental. Mas, se ser fundamentalista é isso que ela acabou de dizer, então, eu também não quero ser um fundamentalista. Eu acredito que nenhum de vocês gostariam de ser. Afinal de contas, quem gostaria que alguém entrasse aqui nesse momento, enquanto estamos cultuando ao nosso Deus em liberdade aqui dentro da igreja, e entrasse aqui com uma bomba, explodisse todo esse lugar e se explodisse juntamente com essa bomba também? Ninguém. Então, o que ela está dizendo é que esse grupo são os fundamentalistas num primeiro momento. Mas existe um outro influenciador, é o Papa Francisco, e ele também vem se destacando, fazendo declarações bastante fortes sobre os fundamentalistas religiosos. Por exemplo, no ano de 2014, na cidade do Vaticano, ele disse o seguinte, ou a matéria, né? Papa pede para pessoas não serem fundamentalistas. Num primeiro momento, se a definição de fundamentalista é ser aquilo que a Karen Armstrong acabou de nos mostrar, sem problema nenhum. Eu estou 100% de acordo com o Papa Francisco. Eu também aconselharia as pessoas a não serem fundamentalistas, de maneira nenhuma. Porém, em uma outra matéria, uma entrevista que ele deu a um site famoso no mundo hispano chamado La Vanguardia, quando questionado sobre a sua opinião do que seria o fundamentalismo, ele foi um pouquinho mais além e disse o seguinte: um grupo fundamentalista, ainda que não mate, mesmo que não golpeie a ninguém, é violento. A estrutura mental do fundamentalismo é violência em nome de Deus. Então aqui o panorama já é muito maior, o leque já é muito maior. Agora você não precisa mais matar, você não precisa mais ferir a nenhuma pessoa, basta que a sua estrutura mental, a sua maneira de pensar, o seu grupo de crenças se assemelhe ao grupo de crenças e à estrutura mental de um grupo fundamentalista. A pergunta que nós deveríamos fazer aqui agora é a seguinte: qual é, portanto, a estrutura mental na visão deles de um fundamentalista religioso? Essa é a pergunta, e nós vamos descobrir. Mas o texto aqui agora, a visão, a resposta do Papa Francisco, ela já exclui
apenas esse conceito de que fundamentalista é quem mata, é quem explode, é quem joga avião em torres. Não. A estrutura mental, a maneira de pensar, ela já é perigosa. E ela já pode caracterizar uma pessoa como fundamentalista. Por fim, ele faz uma declaração mais recente, publicada no portal Terra. Papa diz que fundamentalistas são o quê? Inimigos de Deus. Então aqui agora, ele segmenta, ele cria uma espécie de um grande conflito, de uma guerra, porque inimigos são pessoas contra as quais nós devemos lutar. E ele diz que os fundamentalistas são inimigos de Deus. Como eu disse, o panorama ele já é muito mais ampliado por essas definições. A questão é que o termo fundamentalista, ele vem sendo propositalmente utilizado para um mundo islâmico com o propósito de chegar também no mundo cristão ocidental. Por que razão? Quando nós estudamos a história, a primeira vez em que essa expressão fundamentalista foi usada por um grupo de pessoas, nós regressamos até o século XIX, final do século XIX, início do século XX. O que estava acontecendo? Lá nos Estados Unidos da América, eles viviam ali no auge dos valores que iriam culminar na pós-modernidade, que nós já vamos ver quais são esses valores. E todas essas escolas filosóficas começaram a afetar as igrejas nos Estados Unidos. Estavam se infiltrando as ideias da modernidade e da pós-modernidade, que ainda se estabeleceria dentro das igrejas norte-americanas. Um grupo de cristãos protestantes, bastante zelosos pelas suas crenças, resolveram escrever uma série de 12 livros. Aqui estão as fotos, que hoje são 4 apenas, né? Eles, hoje com a nossa tecnologia, as páginas são menores, então a quantidade de livros reduziu, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Se alguém tiver curiosidade de ler, aqui no Brasil, esses livros são publicados, não lembro agora se é pela editora Vida ou a editora Vida Nova, é uma das duas. Mas, enfim, esse grupo de cristãos protestantes resolveu escrever uma série de 12 livros defendendo aquelas que eles acreditavam serem as doutrinas fundamentais do protestantismo. E como eles defendiam as doutrinas fundamentais do protestantismo, eles foram chamados de fundamentalistas. Entenderam? Eu vou citar aqui agora para vocês algumas dessas doutrinas que os fundamentalistas norte-americanos protestantes defendiam e defendem até os dias de hoje. Mas antes de citar essas 4, eu queria apenas esclarecer uma coisa. Nós cremos em todas as 12 doutrinas deles? Não acreditamos. Uma doutrina, por exemplo, que eu não vou adentrar aqui, porque não dá tempo de explicar, mas que nós não cremos, é a doutrina do ditado. O que é a doutrina do ditado? Que Deus ditou cada palavra, vírgula, ponto, cada detalhe que está aqui dentro da Bíblia Sagrada. Nós não acreditamos que a inspiração bíblica, ela aconteceu dessa maneira. Não cremos assim. Nós cremos que Deus inspirou a mente dos mensageiros, dos escritores bíblicos, mas eles escreveram o que eles viram em linguagem humana. E isso provocaria um dilema bastante grande, se você acredita na teoria do ditado, que é o que creem alguns fundamentalistas protestantes. Um dos dilemas, por exemplo, é que você encontra na Bíblia erros numéricos, erros históricos, imprecisões geográficas, sendo que nós cremos em um Deus que não erra, em um Deus que é perfeito. Se cremos na teoria do ditado, nós temos um problema. Então nós não acreditamos que Deus ditou as palavras, não cremos nisso. Para você ter uma ideia, por exemplo, no livro de Apocalipse, escrito por João, em grego, você pega o original e são encontrados ali vários erros gramaticais. Vários erros gramaticais.
E se você leva em consideração que nós cremos em um Deus perfeito, isso seria um problema também. Então, essa é uma das crenças fundamentalistas que nós não seguimos. Mas eu quero citar 4 aqui para vocês. A primeira delas, na visão, por exemplo, da Karen Armstrong e do Papa Francisco, cristãos que acreditam na criação em 6 dias literais, 6 dias de 24 horas literais, são fundamentalistas. Vocês acreditam nisso? Que o mundo foi criado em 6 dias literais? Quem crê nisso diz amém. Ok? Uma outra crença que na visão deles configura um fundamentalista é a crença na leitura literal da Bíblia Sagrada. Se você lê a Bíblia de maneira literal, lógico que excluindo as profecias, mas se você lê a Bíblia de maneira literal, você é um fundamentalista. Se, por exemplo, você acredita que houve uma árvore do bem e do mal literal, se você acredita que uma serpente falou de verdade, na visão deles você é um fundamentalista. Quem acredita nisso diz amém. Ok? Terceira característica, pessoas que acreditam na segunda vinda de Cristo literal, que os céus se abrirão literalmente, que anjos virão literalmente tocando trombetas literais e que todo olho verá Jesus literalmente vindo nas nuvens dos céus em poder e grande glória. Quem crê nisso diz amém. Eu já estou começando a ficar com medo de vocês já, hein? Perigoso. Por fim, a quarta, aqueles que acreditam na historicidade das profecias, que as profecias começam no tempo do profeta e elas vêm se cumprindo até a segunda vinda do Senhor Jesus. Quem acredita nisso também é fundamentalista. Vocês acreditam nisso também? Então vocês são, na visão desse grupo de pessoas politicamente correto, os tolerantes do século 21, vocês são fundamentalistas, extremistas, fanáticos religiosos, radicais, pessoas que têm a mente perigosa. Porque aqueles que acreditam, como eu mencionei ontem, em verdades absolutas, em narrativas que são superiores a qualquer narrativa daquelas que sucedem aqui no nosso mundo, vocês são pessoas perigosas, extremistas. Propositalmente, eu cortei o texto aqui da Karen Armstrong, mas logo abaixo da definição que ela dá de um fundamentalista muçulmano, ela vai logo em seguida ampliar mais a visão dela de quem são também fundamentalistas. E ela vai dizer o seguinte: cristãos que rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida e afirmam que o livro de Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. E ela ainda vai concluir na página 139 dizendo o seguinte: que conferir ao Gênesis respeitabilidade científica seria um empenho inútil, pois como um mito, a história bíblica da criação não constitui um relato histórico da vida. Vocês entenderam? O que ela quis fazer ali? Ela está comparando pessoas radicais que explodem clínicas de aborto, que explodem o World Trade Center, que explodem uma igreja com cristãos adorando a Deus. Ela está comparando essas pessoas com você, que acredita na vinda de Jesus Cristo, literal. É isso que eles creem. É por isso que você, na visão dessas pessoas, também é um fundamentalista, se é que você acredita nessas doutrinas que eu acabei de mencionar aqui. Sabe o que ela está sugerindo aqui nesse parágrafo? Que Adão e Eva é um mito. Assim como, por exemplo, Zeus, assim como a história de Hércules faz parte da mitologia grega, a história de Adão e Eva é uma mitologia judaica. Foi algo que eles criaram apenas para ensinar valores morais, em uma época em que não havia ainda o pensamento científico. Existe um filósofo muito responsável por essa transição
entre o mundo metafísico e o mundo científico, que se chama Augusto Comte. E ele dividiu a história do nosso mundo em 3 partes. É a época religiosa, a época metafísica e o período científico. E na visão dele, quando nós vivíamos lá na época religiosa, como nós não éramos ainda cientificamente capazes de comprovar as coisas que nos cercavam, então nós criávamos seres, criávamos situações para ilustrar valores. Como nós não sabíamos explicar o fenômeno da chuva, então nós inventávamos e criávamos deuses, e por aí vai. É isso que ela está sugerindo aqui, e o que Comte também sugeriu. Mas aí nós saímos da época religiosa, avançamos para o período metafísico, que agora é a época da filosofia. E agora nós começamos a usar um pouco da razão, fazendo questionamentos para esse mundo e tentando explicar o mundo através da filosofia. Mas a partir do século XIX, nós entramos no período científico. E agora sim o ser humano é capaz de explicar tudo. E aquilo que ele não pode explicar é rejeitado. É por isso que eu citei ontem a ressurreição de Cristo. Cristãos hoje, que são influenciados pelo naturalismo, rejeitam a ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Cristo não pode ser explicada cientificamente. Entendeu? Eu queria mostrar um vídeo para vocês agora, do que aconteceu com um pastor, adventista do 7º dia, lá em Londres, quando ele estava participando de um programa de auditório, e o âncora do programa perguntou ao pastor adventista sobre o seu posicionamento com relação à segunda vinda de Jesus. E ele disse aquilo que nós cremos. E logo em seguida, um bispo anglicano vai se posicionar sobre a crença do pastor adventista. Preste atenção no vídeo e você vai ver aqui agora tudo que nós acabamos de estudar nessa cena que aconteceu no ano de 2013, lá em Londres. Pode colocar. Pastor, from the Seventh-day Adventists, do you believe that the end is coming? Not necessarily this year, but you believe it is coming. What will happen? Yeah, I believe the end is coming. What will happen is, according to the biblical record, Christ will descend from heaven with his angels, and he's coming to take those who have accepted him and been saved by his grace. Can I just, will this literally happen? It will literally happen. The sky will... There'll be the sound of the trumpet, there'll be the voice of the archangel, there'll be the appearance of Christ, literally, with his angels. Yeah. He's coming to take those who've accepted him and believe in him and rescue them from this earth. He's going to bring in justice and righteousness. Will the sky part? The sky is going to open, according to the biblical record. The sky is going to open. He's going to descend with his angels, and he's coming to take those who have been saved by his grace. Pretty mean-spirited Christ. Well, no, hang on. No, listen. Wait a minute. Wait a minute. You're not going to be laughing soon, I'll tell you that. Listen. It says this is all in the Bible, isn't it? It's in Revelations and Thessalonians, and it's in Revelation, John. It's in Thessalonians. Yeah. It's in the book of John. Yeah. What happens then? What happens during there's a thousand-year period? What happens then? Yeah, there's a period of 1,000 years, and the 1,000 years begins at the coming of Christ. He comes to take those, like I said, who have been saved by his grace, and those who have not accepted Christ, because God he gives everybody the provision to accept the salvation that he offers free of charge. He's offered salvation free of charge for those who accept it. So it's not just Seventh-day Adventists? Not just Seventh-day Adventists, it's open to everyone. Everyone who's accepted Christ, but not Muslims or Hindus or... Sikhs. Well, I haven't accepted him. Yeah. Christ, he makes a statement in the Jews? book... No, he makes a statement in the book of John, chapter 14, verse 6. Right. He says that, I am the way, the truth, and the life. But he only takes those who believe in him. I'm the way, the truth. What about children who've never... I'm the way, the truth. I'm the way, the truth, and the life. Yeah. No one comes onto the Father
except through me. It's a radical statement. It is a radical statement. It's a radical statement. It's an exclusive statement. It's a radical statement, but Absolute rubbish. Okay, tell me about that. What would you like to say? Sorry, let me just finish. Okay. No. So what I say is that salvation comes through only Christ. Salvation comes through Him. So, Okay, so but until you accept Him, until you accept, we've got a vision. Christ. We've got a vision, if that's the right word, of what's going to happen, and it's in the Bible. It's Sorry, no, it's in the Bible. It's fundamentalism we're talking about, and fundamentalism produces problems in all major world religions, and it produces problems in Christianity. And You're cherry-picking, This is a Stephen. fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming immediately, not in 1,000, 2,000 years' time, but that was, we now know, a misunderstanding of Paul and the early Christians. They thought Christ was coming back again. We now work on an entirely different basis in the mainstream. It's in the New Christianity. Testament. But so what? There are things in the New Testament, Nicky, which we actually have to reinterpret in the light of biblical criticism and modern understanding of Scripture. And this fundamentalist approach doesn't work. Sabe o que mais me impressiona desse vídeo? É que esse pastor adventista ele estava defendendo aquela que é a verdade mais básica do cristianismo, que é a salvação apenas através de Cristo. Imagina se esse pastor, por exemplo, fosse ensinar ali quem é a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar do Apocalipse. Provavelmente ia ser o primeiro mártir, né, da história da igreja, nessa época. Mas isso nos ajuda a compreender um pouco de como o cristianismo está mudando. E essa mudança, a fim de ser compreendida, nós precisamos avançar um pouco e compreender que a partir, pelo menos dentro da sociologia, eles consideram o ano de 1989, quando caiu o Muro de Berlim. A partir de 1989, nós entramos em uma nova época, chamada de pós-modernidade. Pós-modernidade porque ela veio para substituir o pensamento moderno. O pensamento moderno extremamente racional, lógico, científico, absolutamente científico. A pós-modernidade, por sua vez, ela vai abrir uma série de leques que são ainda mais complexos do que a época moderna. E entre esses estão o relativismo, o pluralismo, o humanismo, o sincretismo e o ecumenismo. Então, a partir do século XIX, ou melhor, a partir do século XX, e mais precisamente com a queda do Muro de Berlim, o nosso mundo passou a adotar essas filosofias de vida. Sem saber, muitas pessoas hoje têm um comportamento plural, relativista, sincrético, e eu poderia citar muitos outros que não estão nomeados ali. Poderíamos ainda falar sobre o hedonismo, sobre o pragmatismo, sobre o antropocentrismo, todas escolas filosóficas que passaram a influenciar perigosamente os cristãos que vivem nessa época. E é por essa razão que nós temos hoje defesas como aquela do bispo anglicano que nós acabamos de ver. E para você compreender um pouquinho mais, nós vamos explorar principalmente aqui, de maneira breve, o pluralismo e o relativismo. E eu queria explicar para vocês o que são essas duas escolas. Primeiro, pluralismo. O que é o pluralismo? O próprio nome já sugere o seu significado. Os pluralistas acreditam que existem várias verdades. Não existe apenas uma única verdade, em todas as áreas que você pode pensar. Eu, por exemplo, sou estudante da área de História, e nós somos ensinados que não existe apenas uma única verdade histórica. Existem várias verdades sobre a história do Brasil, várias verdades sobre a história de qualquer área que você for estudar. Você tem várias verdades sobre filosofia, sobre religião, sobre política. O pluralismo ensina, portanto, a existência de várias verdades. E no campo religioso, você também encontrará pessoas dizendo
que não importa o caminho que você siga, Deus é um só, e todos os caminhos te levarão para o mesmo Deus. Você acredita em Buda? Você acredita em Maomé? Em Maria? Em Krishna? Em Jesus Cristo? Não importa. Todos eles são apenas um caminho que te levarão para o mesmo Deus. Me perdoe, mas se você acredita nisso, você não está defendendo uma verdade bíblica. Porque quando o Senhor Jesus, ele foi definir qual seria o único caminho capaz de nos conduzir até o céu, ele foi extremamente absoluto na frase que ele utilizou. Ele não usou um artigo indefinido. Ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mostrando que só há uma única forma de nós irmos até a presença de Deus. E essa frase que eu vou compartilhar aqui com vocês, por exemplo, de Dalai Lama, que é chefe da ordem Gelugpa do budismo tibetano, proferida no ano de 1993 perante o Parlamento das Religiões Mundiais. Ele disse assim: cada religião conta com a sua própria filosofia, e há tanto similaridades quanto diferenças entre as várias tradições. O que importa é aquilo que é adequado a uma pessoa em particular. Cada pessoa sente que sua forma de prática religiosa é a melhor. Eu mesmo sinto que o budismo é melhor para mim, mas isso não significa que o budismo seja melhor para todas as pessoas. Ou seja, não se preocupe com a verdade. Se você se sente bem aqui na Igreja Adventista do Juvevê, ou em qualquer outra igreja que você frequente ou participe, não se preocupe com o que é pregado na igreja, apenas se preocupe em se sentir bem dentro dela. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu, por exemplo, discordo, em partes, desse clichê que muitos utilizam hoje, dizendo que placa de igreja não salva. Muito embora a placa da igreja possa não salvar, o que é ensinado dentro das portas da igreja pode te levar à perdição ou à salvação. Recentemente, eu vi uma entrevista de um dos youtubers mais influenciadores aqui do Brasil, que é o Whindersson Nunes. Eu duvido que a maioria dos jovens e adolescentes aqui dessa igreja não saibam quem é e não assistam o seu conteúdo. Só para você ter uma ideia, o canal dele hoje já tem mais de 25 milhões de inscritos no canal. E ele dando uma entrevista, foi questionado se ele era uma pessoa que acreditava em Deus. E ele disse que acreditava. Mas como ele hoje tem o privilégio de viajar por vários lugares do mundo e entrar em contato com outras culturas, ele disse assim: eu, por exemplo, fui para a Índia, eu conheci lá a religião deles e eu vi que o hinduísmo tem muitas semelhanças com o cristianismo. Então, o que eu escolhi? Eu hoje creio em Deus, mas eu não sigo assim exatamente nenhuma religião. Eu creio que Deus é um só e Ele é o mesmo, e que o Deus budista é muito parecido com Jesus, então para mim é o mesmo Deus, e é mais ou menos assim o que eu acredito. E é isso que predomina, essa visão plural. E os nossos jovens estão sendo influenciados por essa visão, por não terem o entendimento correto da palavra do Senhor. Avançando um pouco mais aqui agora, e concluindo que o pluralismo, ele te ensina que não existe uma única verdade, ou melhor, que existem várias verdades. O relativismo, por sua vez, vai questionar a existência de uma verdade absoluta. É relativo. Não existe certo e nem errado. Não existe o bom e nem o mal. Isso vai depender da tua educação, vai depender do teu local de origem. Não, essa história de santo e profano, não, isso daí é coisa do passado. E eu acredito, por isso eu tenho a imagem aí da revista diante de vocês, eu acredito que a nossa geração hoje ela é tão relativista, que nós chegamos ao cúmulo do absurdo, ao embrutecimento intelectual,
a ponto de questionar verdades que são não apenas absolutas, mas biológicas. Ou seja, não basta uma pessoa hoje nascer com uma genitália masculina ou uma genitália feminina para definir o sexo biológico dessa pessoa. O relativismo hoje é algo tão bruto que chega ao ponto de questionar o sexo biológico do bebê quando nasceu. Não, isso é uma construção social. Eu me recordo que recentemente eu li uma matéria do Canadá, dizendo que tem alguns estados que vão retirar a guarda do pai e da mãe, que não respeitarem a criança, que até os seus 7 anos de idade, ela deve ser educada de maneira neutra e livre para escolher o que ela quer ser quando ela crescer. Se homem, se mulher, se bissexual, se transexual, e por aí vai. Terrível. É o relativismo na sua forma mais diabólica que nós poderíamos pensar, aplicado em áreas que seriam até impensáveis. Essa matéria aqui da revista Veja, falando sobre isso, ali de sexo, né? Na revolução de costumes da geração Z, elas e eles se dizem neutros e a sexualidade é fluida, e você não tem nada com isso. E dentro da matéria trazia um dado que eu fiquei assim impressionado, dizendo que se você hoje vai se inscrever no Facebook aqui no Brasil, você tem 17 opções de gênero para você escolher. E lá nos Estados Unidos, como eles estão sempre à frente da gente aqui no Brasil, são mais de 50 opções de gênero. E se você não se enquadra em nenhuma delas, ainda tem a opção outros para você escolher lá o que você quer ser. Seria cômico se não fosse trágico, irmãos. Terrível. Relativismo. Agora vejam o relativismo aplicado na filosofia cristã. Essa daqui é uma atriz da Rede Globo, famosa, chamada Tayla Ayala. Ela foi batizada em uma igreja evangélica, se eu não me engano, no ano passado ou retrasado. E quando perguntaram para ela se ela seguiria frequentando lugares tipo Carnaval Carioca, boates, etc., vejam a resposta que ela deu. Claro que vou continuar desfilando e frequentando festas. O Cristo que a Bíblia ensina, é isso que ela falou ali? É isso? Não, o Cristo que eu acredito, não tem nada contra isso. Minha preocupação é apenas em ser uma pessoa melhor. O amor de Deus não tem nada contra a gente ser feliz e curtir a vida. Deus dá risada de julgamentos. Vocês conseguem ver o relativismo predominando ali nessa frase? O amor de Deus hoje, tão mal compreendido, tem sido utilizado para justificar tudo que é tipo de pecado que você possa imaginar. Eu tenho um tema que eu preguei, acho que foi no ano passado ou retrasado, não lembro, na igreja do Tingui, chamado O Amor Bíblico e o Politicamente Correto. Está lá no meu canal. Se você tiver curiosidade para entender o que é o amor bíblico, eu sugiro que você assista ao tema. Porque o amor de Deus não é isso que ela está dizendo. Deus se importa sim, se quando você se converte, você ainda segue, por exemplo, frequentando lugares do tipo Carnaval Carioca. Deus se importa sim, se você depois se converter, segue consumindo coisas de Hollywood que promovem todo tipo de depravação que se possa imaginar. O amor de Deus não pode ser utilizado para justificar todo tipo de sem-vergonhice e pecados que são hoje comuns nessa nossa geração. Uma outra, essa não é atriz, mas modelo evangélica, Aline Franzoi, participou de uma novela da Rede Globo chamada A Guerra dos Sexos. Depois fez um ensaio sensual para a revista VIP. E foi ring girl de um UFC. E depois foi convidada para posar nua na Playboy. E vejam a resposta que essa modelo evangélica deu. Sou evangélica e uso o meu Facebook para dizer o quanto Deus foi e é poderoso em minha vida. E afinal, o que tem de errado? É muito o quê? É muito relativo o que é certo e é errado.
concilio não só essa nova carreira, como a carreira de modelo também, pois na minha concepção, Deus olha o nosso coração e a nossa intenção. Relativismo. Não, Deus não se importa. Deus não se importa. É aquela dicotomia que eu citei ontem na parte da manhã, entre aquilo que você crê e aquilo que você é. É um problema gigantesco do cristianismo hoje. Aqui, por exemplo, eu mencionei que ela foi ring girl de um UFC. Coisas que cristãos não deveriam nem assistir. Quanto mais participar, vestir de maneira indecente de um evento desse. E por que eu digo que cristão não deveria assistir? Eu já fui extremamente viciado em UFC. Extremamente viciado. Mas graças a Deus o Senhor me libertou disso. Mas é irracional você se submeter, se sujeitar a assistir duas pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, se golpeando até tirar sangue da cara de um do outro e até alguns chegar ao ponto de desmaiar, quando se não chegar ao ponto de morrer. É ilógico, não tem como. Eu costumo comparar o UFC hoje, sabe com o quê? Política do pão e circo do antigo Império Romano. Eles colocavam, davam comida lá para as pessoas, enganavam um bando de bobão que ficava lá assistindo nos circos romanos, assistindo o gladiador se lutando naquelas arenas, naquela ocasião até o ponto de chegar à morte. Mas o UFC não é nada diferente disso, não. Eles só sofisticaram um pouquinho mais, para talvez enganar um pouco melhor os cristãos que são politicamente corretos dessa geração. Mas, meu irmão, se liberta disso. Isaías capítulo 33 diz que aquele que vai habitar no monte do Senhor, no monte Sião, é aquela pessoa que fecha os seus olhos para não ver o mal, ou melhor, fecha os seus olhos para não ver derramamento de sangue e tapa os ouvidos para não ouvir falar do mal. Isaías capítulo 33, versos 17 até o 19. Nós precisamos encerrar esse nosso tema de hoje. E eu quero concluir mostrando para você como esse pluralismo, esse relativismo, onde isso tudo vai nos levar, antes de ler o texto que eu tinha mostrado ali. Sabe qual é o resultado do relativismo, do pluralismo, do humanismo? Sabe qual é o resultado? Vejam o segundo vídeo que vai ser passado aqui para vocês agora. É um vídeo curto de 1 minuto. Preste atenção no conteúdo. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. O vídeo é bonito, tem uma mensagem bonita, é um vídeo ético, é um vídeo politicamente correto, mas é um vídeo verdadeiro? A verdade está presente nesse vídeo? Não está. Todos nós somos filhos de Deus? O que vocês acham? Todos somos filhos de Deus? Quem acredita que sim, levanta a mão. Todos somos filhos de Deus? Ok. Todos não somos filhos de Deus. Eu vou mudar minha pergunta.
todos somos filhos de Deus ou criaturas de Deus? Sabia que tem diferença? Para nos tornarmos filhos de Deus, só existe uma forma. Qual é? Aceitando a quem como nosso Salvador? Jesus Cristo. Vocês percebem como é sutil? Passa desapercebido. Mas a ideia do vídeo foi: todos somos filhos de Deus. Não importa no que ou em quem você creia. Nós viemos do mesmo Deus. Viemos, mas para voltarmos para Ele, só há um caminho. É isso que a Bíblia ensina. E além disso, vocês perceberam que foi utilizado ali um argumento para justificar a união entre todos, independente das crenças? Qual foi o argumento utilizado? Creio no quê? Creio no amor. Mais uma vez o amor utilizado para justificar algo que a Bíblia não corrobora. Ah, mas então você está defendendo que nós devemos lutar contra as outras religiões? Não, não é isso. O diálogo religioso deve existir, mas não a união ecumênica. Isso não é bíblico. A doutrina deve ser considerada como algo fundamental para a nossa caminhada cristã. Enfim, meus queridos, o resultado disso tudo, do pluralismo religioso, por exemplo, nós temos hoje, no mundo, cerca de 40 mil denominações cristãs. É igreja para todo gosto. É como se você entrasse num supermercado e parasse diante das prateleiras e tivesse ali a opção para escolher o produto que mais te agrada. Foi nisso que se tornaram as igrejas pluralistas, adotando esse tipo de visão no tempo que eu e você estamos vivendo. Igrejas que visam atender e agradar o seu cliente. Ah, você gosta de dinheiro? Então nós temos a igreja da teologia da prosperidade. Você gosta de programas um pouco mais místicos, sensacionalistas? Então nós temos igrejas com ênfase em batalha espiritual, cujas pessoas supostamente endemoniadas são entrevistadas no púlpito da própria igreja. É igreja para todo gosto. Igreja para jovem que gosta de reggae, igreja para jovem que... todo tipo de coisa. Isso é resultado do pluralismo. O relativismo, por sua vez, tem feito muitas pessoas lerem a Bíblia de forma segmentada, escolhendo aquilo que gosta e aquilo que não gosta. Ah, eu prefiro o amor de Deus, mas eu rejeito, por exemplo, o juízo, a justiça e a ira de Deus. Eu gosto muito dessa frase aqui de Agostinho de Hipona, onde ele diz que se você acredita apenas nas partes que você gosta do Evangelho e rejeita o que você não gosta, não é no Evangelho que você acredita, mas é em si mesmo. E é isso que muitas pessoas têm produzido. Um Evangelho pessoal, humanista, antropocêntrico. Tiraram Deus do centro das Escrituras, relativizaram as verdades bíblicas e criaram a sua própria religião. E é por isso que o título desse nosso tema hoje é Identidade em Risco. O cristianismo está perdendo a sua relevância, a sua identidade. Eu não sei se você nunca se perguntou por que hoje os cristãos não são perseguidos como alguns foram no passado. Talvez aí esteja a explicação, queridos. Talvez aí esteja a explicação. Será que nós temos sido absolutos na nossa fé? Fanáticos não, mas radicais? Sabe, eu queria me dirigir de maneira especial para os meus irmãos adventistas que estão aqui hoje. Sabe, esse relativismo tem afetado profundamente os nossos valores, as 28 crenças fundamentais na nossa vida. Hoje, por exemplo, tem adventistas que saem dos cultos de sábado da igreja e vão para restaurantes almoçar, abrindo mão justamente daquilo que está no mandamento do Senhor, que lhe orienta a guardar o sábado, não apenas você, mas você, a sua esposa, o seu filho, a sua filha e o seu servo. E tem pessoas que têm relativizado essa verdade absoluta da Bíblia. Pessoas que, por exemplo, já não levam mais em consideração alguns costumes que são, na realidade, doutrinas da igreja, como, por exemplo, a crença no dom profético de Ellen White. Pessoas que perguntam, eu preciso crer nos escritos de Ellen White para me batizar na igreja?
Relativismo. Pessoas que hoje, por exemplo, já não levam mais em consideração as orientações que estão no manual da igreja com respeito ao uso da mídia, aos filmes, ao cinema. Tudo está lá escrito, orientado, princípios bíblicos, Ellen White e o manual da igreja, orientando como nós deveríamos seguir esses princípios adventistas que durante 200 anos têm norteado essa igreja, mas que hoje muitos jovens têm pego tudo isso e jogado para o alto, questionado. Não, eu acho que não é bem assim. Eu poderia citar muitos outros aqui, muitos outros. Por exemplo, pessoas hoje, como eu citei ontem, que não levam em consideração as orientações também de dízimos e ofertas da igreja. Eu acho isso até um absurdo. Como pode um adventista que crê na lei de Deus, que crê nos mandamentos de Deus, não ser fiel também na obediência aos dízimos? E eu disse que hoje, eu diria para vocês, por que eu posso entrar nesse assunto com toda a autoridade? Porque, embora eu seja um missionário, evangelista da igreja, eu não recebo um centavo para fazer esse trabalho da igreja adventista. O meu trabalho é voluntário. Eu me dedico 100% ao ministério de pregação do evangelho, período integral. Mas eu não recebo um centavo dessa igreja. Para vir aqui, todos os dias eu me desloco 50 quilômetros até a igreja do Juvevê, porque eu moro em Contenda. E a única ajuda que eu pedi, porque eu não tenho condições de bancar, foi um auxílio no combustível. Mas eu não pedi nada para fazer essa programação aqui na igreja. Como eu me mantenho? Doações, ofertas que voluntariamente as pessoas me dão. E além disso, para a honra e glória de Deus, eu sou, junto com a minha esposa, dizimista fiel e pactuante também de ofertas com o meu Deus, porque eu acredito que essa igreja tem um propósito especial na época que ela vive e ela precisa de recursos para finalizar essa obra. E é por isso que eu posso falar com a autoridade disso tudo. Porque alguns poderiam dizer, né, para você é fácil falar sobre isso, você é bancado por dízimos, por oferta. Não, não sou bancado. Nós temos que parar de permitir com que o relativismo influencie a nossa fé e nós abramos mão dos princípios da igreja e dos princípios do Santo Evangelho de Deus. Eu finalizo dizendo algo para vocês. Muito embora essa nossa geração, ela tenha chegado nesse período desesperador e realmente preocupante da história da igreja, essa época que nós vivemos já estava profetizada por Deus. É isso que mais me maravilha, porque enquanto por vezes nós pensamos que Satanás, ele está ganhando terreno para neutralizar a influência da igreja. Deus, desde o princípio, já havia se antecipado para vencer o inimigo nessa última grande batalha. E ele já profetizou, ele já havia profetizado a geração pós-moderna nas Escrituras Sagradas. Só que ele usou um outro nome. Sabe qual foi o nome que Deus usou na Bíblia para descrever a geração pós-moderna? Laodiceia. Se você estuda um pouquinho sobre Laodiceia em Apocalipse capítulo 3, você verá que a principal característica de Laodiceia é o relativismo. Sabe por quê? Porque ela não é quente e nem é fria. É uma igreja morna. E que melhor metáfora do que essa para ilustrar o relativismo religioso que tem predominado nessa época. Mas, queridos, eu não podia terminar essa programação sem dizer para você que, muito embora o nosso coração hoje esteja dividido, o Senhor Jesus não desistiu de mim e não desistiu de você, graças a Deus. E sabe qual é a maior prova disso? É que lá no período de Laodiceia, ele aparece batendo na porta, como um cavalheiro, pedindo para entrar. E ele diz que aquele que abrir a porta para ele entrar, ele entrará. E ele ceará com essa pessoa, e essa pessoa ceará com ele também. Esse é o apelo do Senhor Jesus para o teu coração hoje. Ontem eu fiz um apelo muito especial aqui para a igreja, convidando a todas as pessoas a tomarem uma decisão de sacrificarem no altar do Senhor algo da sua vida que o Espírito Santo colocou no seu coração e que o estivesse afastando de Deus.
algum princípio que você não está obedecendo como deveria, que Deus já lhe mostrou que Ele gostaria que você colocasse a sua vida em orientação, em harmonia com esse princípio. E hoje eu repito esse apelo. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui hoje, mas eu queria que você, nesse momento, se você compreendeu essa mensagem, e se você toma uma decisão de abrir o teu coração para que ele absolutamente seja possuído por Jesus nessa noite, que você se colocasse de pé, demonstrando diante do universo que você deseja ser fiel à tua identidade. Deus seja louvado. Antes de orar, eu quero reforçar o convite para o nosso tema de amanhã, que vai ser, creio eu, um dos assuntos mais importantes da nossa semana. E de verdade eu digo para você que se você tiver que faltar algum dia dessa meia semana de oração, que você não faltasse amanhã. Não faltasse amanhã. Porque amanhã nós vamos falar sobre família. Sobre família. E nós vamos mostrar que talvez até mesmo acima da igreja, as famílias têm sido hoje o alvo mais forte, mais covarde dos ataques de Satanás. Você precisa vir, precisa vir. E eu gostaria que você trouxesse também alguma visita, porque o tema ele abrange todas as pessoas, sejam religiosas ou não. Amanhã às 20 horas. É um tema importantíssimo para nós seguirmos para a reta final da nossa meia semana de oração. Feche seus olhos nesse momento. Eu queria dar 10 segundos para você dizer ao Senhor algo que você gostaria de entregar nas mãos dele nessa noite. Algum pecado seu especial. Algo que o Espírito Santo te mostrou que você tem se comportado de maneira relativista. Mas que você gostaria que Deus te desse forças para que você fosse fiel em absoluto ao nosso Deus. Querido Pai bondoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Abrimos o nosso coração diante da Tua presença. Pedimos humildemente ao Senhor perdão pelos nossos pecados. E rogamos em nome de Jesus Cristo, que as Tuas misericórdias que se renovam a cada dia, possam também, Senhor, alcançarem o nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado, porque mesmo em face dos desafios desta época, o Senhor nesta noite nos ajuda abrindo os nossos olhos, demonstrando que o nosso comportamento, demonstrando que muitas vezes as palavras que saem dos nossos lábios, afirmando algo que cremos ou que deixamos de crer, têm sido influenciadas por filosofias, fábulas humanas, como diz a palavra do Senhor. Tristemente, o relativismo, o pluralismo, o sincretismo religioso e tantos outros ismos da pós-modernidade estão solapando a identidade da igreja cristã. Mas em nome do Senhor Jesus eu venho a Ti nesse momento, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e da Tua igreja nessa época, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, recebe a oração que acabamos de fazer no Teu santuário, Pai. O Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece os nossos pecados, mas nós silenciosamente os confessamos ao Senhor nesta noite e pedimos a Ti que o mesmo poder que o Senhor tem de nos perdoar, que também seja lançado sobre a nossa vida para nos purificar de toda a imundícia, como diz a palavra do Senhor. Abençoa a Tua igreja, que cada um daqueles que estão aqui nessa noite sejam tomados em Teus braços, orientados pelo Senhor nesta caminhada,
e que todas as vezes em que se depararem com vãs filosofias e doutrinas humanas, que o Senhor lhes dê a sabedoria do céu para tomarem uma posição firme em defesa dos princípios e para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Essa é a minha e a nossa oração. Despede-nos em paz, guia-nos na companhia dos teus santos anjos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai querido.